Tem muitas notícias por aí. A gente começa falando de saúde, sobre varizes. As varizes atingem metade dos adultos brasileiros. Mais de 50 milhões de pessoas sofrem com aquelas veias inchadas, tortuosas. As mulheres são as vítimas. A maior parte dá em mulher. Mas os homens também não escapam. A boa notícia é que a medicina e a tecnologia oferecem boas soluções dessas vilãs da saúde e também da estética. É o que mostra a reportagem da Natália Arcuri. Varizes. Por que as mulheres são as principais vítimas das veias doentes? Parece que você carrega um botijão de gás em cada perna, né? E os homens? Será que eles também passam por isso? Dor, inchaço, vergonha? Será que estes problemas têm solução? Torneadas como as de Sabrina Sato ou musculosas como as de Juju Salimene? Finas e alongadas como as de Ticiane Pinheiro? Ou grossas como as de Juliana Paz? Pernas perfeitas como as das celebridades são o sonho de toda mulher. O que é uma perna bonita? Um músculo bem acentuado, nem muito gorda, nem muito magra e sem varizes, claro. Pois é, as varizes acabam com o sonho das pernas ideais. Eu uso mais meia calça, roupa mais comprida. Para escapar das varizes, as mulheres precisam mesmo contar com a sorte. Metade da população brasileira adulta sofre com este mal e a proporção é de um homem para cada 3 mulheres. E mais que uma preocupação estética, cuidar das varizes é questão de saúde. Muitas vezes existe um conceito de que varizes constituem uma doença estética, e não é. As varizes, se não tratadas, elas podem evoluir para uma insuficiência venosa crônica, que pode até resultar na formação de úlceras de perna. As varizes são veias que perdem a capacidade de impulsionar o sangue de volta ao coração e por isso ficam inchadas e tortuosas. Os primeiros sinais aparecem lá pelos 30 anos e são mais comuns nas mulheres devido aos efeitos dos hormônios femininos. Os principais sintomas são dor, sensação de peso, cansaço e de queimação nas pernas. Além do fator hereditário, o estilo de vida é determinante para o adoecimento das veias. Obesidade, sedentarismo, ficar muito tempo sentado, ficar muito tempo em pé, ficar muito tempo parado. O uso de pílulas anticoncepcionais no caso das mulheres. Gestações múltiplas. Pernas peludas. Esta é a vantagem de ser um homem com varizes, mas das dores eles não escapam. Começa doendo o tornozelo, já subindo para a perna. Ao contrário das mulheres, Eric não liga para a estética. Eu só lembro quando elas doem. Nunca me importei. Então muitas vezes eu disfarço, ponho um sorriso na cara e vamos embora. As pernas da cozinheira eram tomadas pelas varizes. Algumas chegavam a deformar o contorno da pele. A dor era tanta que muitas vezes a impedia de trabalhar. Dói bastante minhas pernas. Quando eu paro, assim, que eu chego em casa, eu tenho que chegar, descansar para poder refazer, para depois começar a trabalhar. Durante 6 meses, Dona Ana passou pelo tratamento até alcançar o resultado esperado. Hoje, 1 ano após o início das aplicações, Dona Ana está mais disposta, vaidosa e, o mais importante, não sente as dores de antes. Realmente você fica com a perna nova, na verdade. Que eu não, olha, nunca esperei que minha perna, do jeito que ela sempre foi, ficasse numa situação assim boa do jeito que está agora. Olha, isso é um problema que atinge gente de todas as idades. É muito importante. Vamos prestar serviço, vamos levar informação até você. Certo, doutor Sprois? É verdade. Aqui no Brasil, principalmente, a gente está vendo uma taxa assombrosa desses números de insuficiência venosa. E isso é parte em decorrência do nosso estilo de vida. Por quê? E hereditariedade. Tá. Você sabe que a hora que você tem um pai e mãe que tiveram varizes, você pode cuidar que você pode ser que tenha mesmo. Perfeito. Então, você vai explicar pra gente o que é isso? Vamos lá. Então, o problema é o seguinte, olha. Câmera, presta atenção nessa imagem aqui. Aqui é uma veia normal. Qual é a diferença de veia e de artéria? A artéria que sai do coração e leva o sangue para o corpo, não tem isso aqui que é branco, que vocês estão vendo, ó.
Isso aqui é válvula. Válvula só existe nas veias. É o abre e fecha. É o abre e fecha. Então, quando o sangue está subindo aqui, ó, a gravidade quer trazer o sangue para baixo. Então, a válvula fecha e o sangue sobe. Perfeito. Quando você tem varizes, o que acontece? Essa válvula que vocês estão vendo, ela fica doente, ela não funciona mais. Então, o sangue volta e fica represado na veia. E esse sangue represado na veia, olha o que acaba causando: dilatação da veia. Então, o sangue quer subir, a válvula não funciona e esse sangue todo fica represado aqui. Isso aqui é o que a gente chama de varizes. Ela fica toda embolada, é isso? Fica toda embolada porque ela perde a elasticidade. E é quando ela aparece, aí por isso que ela fica visível. Ela fica visível. Olha, a gente tem aqui uma relação dos sintomas. Exato. Dores dos membros inferiores, correto? Exato. Vamos para cá agora. Vamos lá então, vamos falar. O que acontece? Quando você tem varizes, como o sangue não sobe direito para o coração, a perna começa a ficar inchada e dá dor. Tá aqui, inchaço, dores nos membros inferiores. E você vai andar, muitas vezes, você sente queimação. Tá, queimação, perfeito. E essa queimação é porque todas essas veias estão todas dilatadas. Dá uma sensação de cansaço. De peso, é isso? E você fica sem vontade de fazer, sem vontade de caminhar, o que é pior. Então a gente sabe que a pessoa que está parada, está sentada, salto alto, fica horas e horas em pé, como nós dois aqui, por exemplo, dentistas, médicos, ocupações, doenças ocupacionais chamadas, a tendência de ter varizes é muito grande. Por isso que os cirurgiões, os dentistas, ou pessoas que ficam muito... As nossas secretárias domésticas que trabalham em casa, têm que pôr a meia elástica. Tem que usar para trabalhar? Tem que usar para trabalhar. A meia elástica, o que ela faz? Ela comprime essas veias e elas enxugam essas veias, digamos assim. Em geral, a partir de que idade o problema começa a aparecer? Olha, Zucatelli, pode começar a aparecer já na adolescência. É mesmo? E principalmente as mulheres que começam a tomar pílula anticoncepcional, a tendência de ter varizes também pode aumentar se na família já tiver a hereditariedade das varizes. Tá, hemorroidas são tipos de varizes? Boa pergunta. Hemorroidas é um tipo de varizes que fica no reto. De tanto a pessoa ficar sentada ou se alimentar muito mal. Por exemplo, o Edu estava conversando comigo sobre alimentação, e a alimentação é uma coisa muito diretamente ligada a varizes e a hemorroidas. Então, a hemorroidas, como você estava falando, é um trombo que sai para fora, as varizes que saem para fora. Olha, você falou sobre alimentação aqui. Cris, a gente tem uma relação de como prevenir as varizes e a alimentação é um desses itens, não é isso? Exatamente, Celso. Tem atividade física, manter o peso, dieta saudável, não fumar, que não pode nunca mesmo, fazer avaliação médica se houver casos na família. E não é uma questão só estética, tem que tratar, né? Tem que tratar quando tem esses sintomas que a gente acabou de falar. Tá, o peso, queimação... Incha, dói, a pessoa não pode mais ter qualidade de vida como tinha antigamente. Aí tem que tratar. Fala, Du. Doutor, a alimentação, a fritura, a gordura, tudo que entope as veias é ruim. E por que o excesso de peso é tão ruim também? Porque o sangue, Edu, o sangue tem que vir de baixo para cima. Quando o sangue volta para o coração, ele tem que passar todo esse caminho aqui de baixo para cima. Ele tem que encontrar uma estrada livre. Imagina se a mulher está grávida de 2, de 3 ou de um barrigão, a veia para voltar é muito difícil o sangue de voltar. Então a mulher fica com varizes durante a gravidez. A pessoa obesa, o sangue na hora de voltar é mais difícil. Varizes. Esse é um problema que a gente sabe que altera muito e é decorrente do estilo de vida que você tem. Então, atividade física, manter o peso magro, mas sem exagero, né? Porque também se musculação em excesso pode provocar problema, não é? A gente sempre fala isso, é verdade. Fez muita musculação, vai ter tendinite, rotura de manguito, vai ter artrite, vai ter uma série de coisas. É manter o bom senso, É isso, né? O equilíbrio aí. Tem pergunta aí, gente? Pode aproveitar, viu? Fala, Bruna. Na verdade, assim, minha mãe, né, não precisa uma propaganda pra mim, porque fala que é genético, mas assim, ela tem pernas lindas mesmo. E ela faz muita atividade física. E ela fala que deixa as pernas pra cima muito, por isso que ela não tem varizes também. Isso ajuda? Ajuda sim. Sabe que tudo que faz o retorno venoso voltar mais fácil, eu estou falando aqui uma palavra errada, retorno venoso mais fácil, mas tudo bem, certo. Tá certo. Se você levanta a perna acima da linha do coração, por exemplo, você está deitado assim na horizontal, mas se você levanta mais ainda acima do coração, o sangue volta com muito mais rapidez. É a força da gravidade, estamos usando a força da gravidade. E facilita. Tanto é que uma das coisas, quando você desmaia no supermercado, num casamento, numa igreja, o que você faz? Deixa o cara deitado e levanta a perna. O sangue volta, a pessoa acorda, tudo bem. Fala, vai. O doutor falou que o álcool queima aquela veinhazinha, né? É isso mesmo? É. O PC não vai ter esse problema, porque ele bebe muito, já tá tudo cedo. Né?
Aquecer, né? Você é meu amigo, Raimundo de Souza. Eu quero saber se é. Eu juro que eu achei que ele ia fazer uma pergunta séria, eu juro. Não, mas tem um negócio, o Edu, ele foi jogador de vôlei também, né? Eu também fui. Então, quando a gente jogava, assim, sempre acabava assim, um set, outro, sempre a gente deitava os pés para cima, somente no voleibol, né? Que é aquele impacto e tal. Eu percebo, você está falando disso, é muito importante. Tem certas modalidades de atividade física que podem predispor mais ao aparecimento de varizes. Por incrível que pareça, tudo que dá impacto, aumenta o impacto, você pode ter maior varizes. Por exemplo, eu corria muito aqui no Parque Ibirapuera, e eu corria com os amigos, falava assim, Esprosa, a gente acabava de roer, aquelas veias saíam para fora. A corrida, ela ajuda a impulsionar o sangue para cima, porque a musculatura trabalha. Mas o impacto, como o vôlei, o basquete, alguns tipos, pode predispor ao aparecimento de varizes. Por isso que levantar a perna... Tem algumas veias que a gente consegue ver realmente, né? Você vê aparente ali varizes, e tem algumas pessoas que têm a perna manchada. Não é bem a veia, são manchas na perna. Exato. Então, acontece o seguinte, sabe, Cris? Toda vez que teu sangue fica represado, que ele não sobe, esse sangue represado, ele começa a sair fora do vaso sanguíneo. E ele começa a alterar, ele começa a alterar a pele da pessoa. E ele começa a dar ferida na pessoa. Aqui você tem um exemplo, olha aqui, ó, se a câmera pegar, isso daqui é uma úlcera varicosa. Dá pra mostrar daí? Doutor, abre aqui. Isso aqui não sai mais. Isso aqui é uma úlcera varicosa. As varizes fazem essas feridas enormes nas peles das pessoas. Por quê? Porque não tem circulação. Então, quando aparece uma coisa dessa, é muito grave, é muito sério. Mas isso tem tratamento? Isso tem tratamento. É porque não teve a circulação correta. E você está certa, Cris. A pele começa a mudar, a pele fica mais escura. E isso tem tratamento. E você não pode ficar em casa vendo isso e não fazer nada. Doutor, tem ligação entre o problema de varizes e trombose? Tem. Tem ligação. Quanto mais tempo você fica com essas veias dilatadas, mais o sangue pode ficar aqui dentro, coagular aqui dentro e causar flebite e trombose. Flebite é a inflamação do vaso, trombose é o crescimento do coágulo e que isso pode, inclusive, sair daqui para o pulmão. Da embolia pulmonar, da acidente vascular cerebral. Quem sofre de varizes, quem tem um problema, tem alguma restrição em relação a remédios? Tem alguns medicamentos que podem piorar essa situação. O grande problema, sabe o que é, Zucatelli? Se a pessoa que tem varizes vai subir num ônibus e bate essas veias no ônibus ou em qualquer coisa, começa a sangrar e não para. Então você tem que saber que a aspirina, por exemplo, deixa o sangue mais fino e não coagula. E se você bate umas varizes dessa, é perigoso para não parar de sangrar. Então a primeira coisa, bateu, sangrou, pega uma toalha ou qualquer gás e comprime com muita força e vá ao hospital. E é só comprimir, vai parar, mas tem que ficar comprimindo. E lá no hospital a gente tem como tratar disso daí. Cris. O senhor falou que tem a predisposição genética, né? A minha avó, por exemplo, tinha muito. Você pode ter, Cris. Isso. Como é que eu posso saber? Porque hoje eu não tenho. Eu tenho os vasinhos, que eu até na gravidez piorou, né? A sua pergunta é muito importante. E você teve muita sorte. Quando você estava grávida, daquele meninão bonito que você tem pesado, em casa, pesadão, você não desenvolveu varizes, o que já é um bom sinal para você. Mas hoje, se você quiser saber se você vai ter ou não, é simples. É só fazer um ultrassom, um Doppler, que é um exame fácil de 5 minutos que a gente faz. E essa técnica a gente vê se você já vai ter ou não. Se tem uma predisposição ali ou não. Aí vai aparecer. A partir de que idade que pode fazer esse ultrassom? É que eu falei para o Zucatelli, Cris. Na adolescência, a mulher principalmente já pode ter varizes. E ela tem que se cuidar desde a adolescência. Por exemplo, se a minha mãe tem varizes e eu sou uma menina adolescente, eu sei que eu vou ter que me cuidar. Então, é bom eu não tomar pílula, eu preciso estar sempre magro. A minha alimentação tem que ser muito natural. Então, menstruou, hoje é bom ficar atento e já fazer esse exame para checar. Exatamente. Tá. Aí já dá para você ter uma ideia. Aí ela vai tomar aqueles cuidados que ela própria apresentou agora, que é como prevenir as varizes. É isso. Quem tem uma predisposição vai ter que ser mais cuidadoso ainda. Sempre cuidar, principalmente com cigarro. Hoje a gente se vê adolescentes fumando muito, bebendo muito álcool. Isso, em termos de saúde dos vasos sanguíneos, é péssimo, porque predispõe a problemas de varizes. O Paulo falou sobre o vôlei. Na época que a gente jogava, tudo era baixinho, o tênis era baixinho, dava aquela inflamação na sola do pé. Um amortecia, muita gente tinha problema com relação a isso. Hoje, o esporte, enfim, e a evolução dos tênis, tudo...
os tênis com menos impacto. Hoje você vê as pessoas correndo com a meia, é por conta disso também, né, doutor? A gente vê esses atletas com essas meias de compressão. Até eu próprio, quando tenho uma competição, eu uso a meia de compressão. Mas é que facilita... Doutor Sproster é triatleta, tá? Mas é que facilita o retorno do sangue, entendeu, Edu? Você tem razão. E o salto alto, hein? Desculpa? Salto alto. Esse é um problema. Salto alto na mulher que fica tempo em pé e tem predisposição hereditária genética, não tem como não ter as varizes. Então, qual é a dica que a gente dá? A gente fala assim, tira o sapato de vez em quando, massageia a musculatura, faz os exercícios de flexão, dá um trotezinho rápido no chão, põe o salto alto e fica outra vez onde você tem que ficar. Doutor, por exemplo, a gente vê muito segurança, recepcionista, são profissões que, cara, o sujeito fica ali o dia inteiro em pé. Eu só de olhar eu fico cansado. Pois é, e são essas profissões, Lucatelli, que a gente tem que ajudar a não ter as varizes. Como? Alongando, fazendo esses exercícios de flexão, dando um trotezinho rápido no chão para acelerar a tua circulação, subir dessa escada rápido, tudo que movimenta o sangue. É importante. Atenção, empresário, incentive isso para os seus funcionários, então, isso é muito importante. E a musculatura ajuda a bombar o sangue também. Você fica muito tempo parado, entendeu? Fala, Paulo. Inclusive, o Edu vai saber... Eu gosto muito de cozinhar, não sou nenhum chefe, né? Mas é uma terapia para mim. A cozinha é uma coisa... Por exemplo, não dá para você cozinhar sentado. Eu não consigo pegar um banquinho e ficar mexendo a polenta ali. Não dá, tem toda a razão. É uma atividade também, principalmente para as donas de casa, né? Muito estressante, que você está direto e anda e vai. E olha, vai uma dica atrás do seu conselho. Atrás do que você está falando, Paulo, é uma coisa muito séria. As pessoas que trabalham em casa, que lavam, passam, cozinham, ficam o dia inteiro em pé, e você que está vendo o nosso programa agora, a dica é, use uma meia elástica de meia compressão. Não precisa ser compressão muito forte, porque tem a meia elástica, tem 3 compressões. Leve a média, é importante. A gente compra em farmácia, é isso? Compra em farmácia. Tá, vamos repetir aqui. Cris, me ajuda aqui. Eu vou repetir os sintomas das varizes. E aí a Cris vai reforçar como prevenir. Então vamos lá, sintomas. Dores nos membros inferiores, tá certo? Perfeito. Essas dores quando a pessoa está parada e também durante a caminhada. Tá valendo? Durante a caminhada está valendo. Pronto. Inchaço. Inchaço, atenção. Sensação de cansaço e de peso. Fica difícil de você se locomover. E a queimação. Esse sintoma, queimação, dor e inchaço, eu diria que é a tríade mais importante que tem das varizes. Está sentindo isso nas pernas? Fica de olho. Fica de olho, vai ao médico. Mesmo que não esteja aparente. Aparecendo, exatamente. Vá ao médico. Dá um pulo, dá uma consulta. A gente conhece alimentos que podem potencializar o aparecimento de varizes ou aqueles que podem evitar? Todos os alimentos com muita gordura, muito carboidrato, muita fritura, muito refrigerante, muito chocolate, não vou falar o nome das coisas, mas coisas que você sabe que não são saudáveis. Isso tudo faz mal, porque vai fazer você ganhar peso. Às vezes você come coisas do dia a dia que você nem sabe e você está ganhando peso. E esse peso, Zucatelli, é que vai piorar o teu quadro de circulação. Entendeu? Então vamos falar como prevenir, Cris, de novo? Vamos lá. Atividade física, manter o peso, dieta saudável, não fumar, fazer avaliação médica se houver casos na família. E vamos falar também do anticoncepcional, que você já falou que... Essa avaliação médica, Cris, que você falou agora, é fundamental em casos que a família já tenha. E cigarro. A gente sabe que cigarro... E a famosa combinação do cigarro com o anticoncepcional? E com o sedentarismo. É fatal. Isso é. É muito ruim. E vocês que estão vendo agora o quadro Você, Doutor, toma cuidado. Quem tem diabetes sempre tem mais tendência a ter problema circulatório, né? O pé diabético, Cris Flores, ele se comporta como uma úlcera varicosa. Ele é igual. Não tem circulação. E a ferida vai aumentando cada vez mais. E o pé diabético é uma coisa muito séria. E doutor, tem que ser encarado... Mostra dali, pra gente poder mostrar com essa câmera. Tem que ser encarado com muita seriedade, porque o pé diabético, muitas vezes, a gente pode amputar uma perna e essa amputação não precisava ser feita se a gente cuidasse logo no comecinho. O tipo de sapato que o diabético usa é muito importante. Sapato muito apertado, meia muito fechada, isso predispõe à ferida no pé do diabético. Muitas vezes a unha está com um pouquinho de... Como fala unha... Encravada. Unha encravada. E você vai com o dedo mexer na unha encravada e o diabético infecta essa unha e a infecção começa a subir. Tá. Varizes sempre nas pernas? Você já falou da hemorroida, a gente sabe onde é que é, né? Olha, as varizes não é só na perna, hein? Varizes pode dar em qualquer região do corpo humano. Geralmente dá na perna porque é o lugar que o sangue tem que subir. Certo. O sangue tem que vencer toda essa resistência para subir. Mas pode ter outros pontos. Pode dar no braço. A gente tem varizes no fígado, lá dentro. Problemas de cirrose hepática. Quem tem cirrose no fígado tem varizes dentro do fígado também.
Então, tudo que a circulação não funciona, vai dar varizes. O Pitombo tinha uma pergunta, ele estava falando com a gente sobre isso durante o intervalo. Fala, Pitombo. Pois é, doutor. Tem uma turma nova aí, nas academias até, que está curtindo, está com as veias saltadas, eles até tomam uns vasodilatadores. Eu queria saber quais são os riscos, quais são os problemas. Pitombo, que você está totalmente certo. Até tem cliente que chega já no consultório com óxido nítrico, que é um substituto químico, produto químico que o nosso corpo produz. E realmente esses suplementos, eles dão uma vasodilatação enorme. E você sabe que tem trabalhos com óxido nítrico que provam que pessoas que não tinham varizes, tomando esses suplementos, eles ficam com as veias todas grandes e depois ficam com varizes. Não tinham e ficam com. Então precisa tomar muito cuidado com esses suplementos que fazem muito mal. E às vezes uma mulher toma esse tipo de NO3, que é o óxido nítrico, e pode ficar com varizes também. Uma vez que essas vezes de lata, elas não voltam. Né? E não volta mais. Não. E aí ficou com as varizes. E, por exemplo, essas coisas que o Raimundo Souza toma, que é para tentar fazer que se paga, né, mano? Essas coisas que ele usa lá, que diz que faz sexo, né? O azulzinho. Falando sério, a pergunta é muito boa. Como é que é? Falando sério, a pergunta é muito boa, de qualquer maneira. Obrigado. Mas é verdade, é verdade. Mas essa quem toma esse tipo de medicamento? Rai? Olha pela cara. Dá pra ver pela cara, né? Eu tenho cabelo. Olha a minha de felicidade, Não, esse tipo de... Pode agravar, pode provocar, pode... Enfim, combinado com o problema, pode ser algo mais grave? Então, a gente sabe que esse tipo de medicamento, ele é usado e dá vasodilatação nos vasos do pênis. E aí você tem ereção. Mas nada ainda tem relacionamento com as varizes ou piora das varizes. Não tem problema? Não, ainda não tem problema. Tá bom, pode ficar tranquilo então. Pode ficar tranquilo. Você estava realmente preocupado. Vocês estavam preocupados, né? Eu percebi. Hulk tinha uma pergunta também. Eu estava falando da minha calça e, curiosamente, quando eu estava me preparando para chegar aqui, eu vi o Zucatelli com uma meia calça que vinha até aqui. E a pergunta é se funciona. Você falou de varizes do fígado. Enfim, se tem alguma coisa a ver. Sério, cara? Olha, por isso que durante o intervalo o Edu falou, não esquece, o Rocco tem uma pergunta, o Rocco tem uma pergunta. Agora a gente entende por que o Edu insistiu tanto que o Rocco pergunta é dele, meu. Não, eu estou sem a minha meia calça hoje, eu não usei hoje. Mas a gente está dando muita risada nisso, mas é muito sério. A meia calça ou a meia elástica, que pode ser usada com as mulheres atualmente, elas previnem muito e ajudam muito. Ajudam muito no aparecimento de varizes. De varizes. Tá ótimo. De qualquer maneira, vai causar um problema. Vai causar um problema. Celso, você está fazendo certo, Celso. Tá tudo certo, pode continuar usando. Pode continuar usando. Posso ficar tranquilo, então eu vou continuar usando, não tem problema. Doutor Próximo, muito obrigado. Muito obrigado, boa semana para vocês. Olha, sucesso na vitória.